Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Psicoquímica com o professor Wagner Lopes. E nesse momento nós vamos dar continuidade à revisão spoiler do segundo ano. Hoje é a questão número 3 de cálculo estequiométrico e nós vamos trabalhar aqui um cálculo envolvendo a constante de Avogadro, número de moléculas. Então veja bem, aqui eu tenho o nosso esqueminha de interpretação, então eu já vou começar lendo e coletando as informações da nossa metodologia aqui de interpretação da questão. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai procurar no texto da questão são as fórmulas. Então, diz assim, quantas moléculas de H2O, água, então água eu já vou escrever aqui, H2O, são obtidas na queima completa de acetileno, fórmula C2H2. Então, vou colocar essa fórmula aqui. Ao serem consumidas 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de gás oxigênio, O2. Pronto, temos uma fórmula também. Vamos lá. O2. Deixa eu só ajeitar o espaço aqui. C2H2 e o O2. Eu aproveito logo para esclarecer o seguinte. Normalmente a gente trabalha com duas fórmulas. Nesse caso aqui apareceu uma terceira fórmula na questão. Mas você vai ver que essa terceira, uma dessas fórmulas aí, ela vai ser como um figurante no filme. Ela não vai ter uma importância, porque não vai estar sendo perguntado nada sobre ela e nem vai ser fornecido nenhum valor. Então, vamos verificar isso agora na sequência. Quais são as grandezas que nós estamos trabalhando aqui, Quantas moléculas? Então a grandeza aqui é molécula que tem a ver com a constante de Avogadro, que é aquele númerozinho lá que você já sabe, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, a grandeza para a água tem a ver com o número de moléculas, são obtidas na queima completa do acetileno. Ao serem consumidas 3 vezes 10 a 24 moléculas, então, moléculas também. Então, a grandeza que nós vamos trabalhar aqui, tanto para a água quanto para o O2, é moléculas. Então, você percebe que nós já definimos aí quais são as duas substâncias que vai entrar na nossa regra de 3. A água e o O2. Você está percebendo aqui que o C2H2 ele apenas foi citado, mas não perguntou nada e nem se deu nenhum valor sobre o acetileno. Continuando. Valores. Vamos ler agora procurando valores nessa questão. Quantas moléculas de água? Então, quantas moléculas de água é o nosso X? É o valor desconhecido. Então, o X aqui, referindo-se à água. São obtidas na queima completa do acetileno, C2H2. Não falou nenhum valor sobre o C2H2. Ao serem consumidas, 3 vezes 10 elevado a 24, olha só, 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de gás oxigênio, O2. Então, esse valor aqui está se referindo a quem? Ao O2. Então, esse valor, 3 vezes 10 elevado a 24, está se referindo ao O2. E o nosso X está se referindo à água. Muito bem. Qual é a pergunta? Quantas moléculas de água? Então, essa é a nossa pergunta. É o que nós vamos ter que achar na nossa continha. Quantas moléculas de água? Muito bem. Agora a gente vai montar a nossa regra de 3. Só que essa equação, ela ainda não está balanceada. Deixa eu só pegar aqui o meu pincel laranja. Achei. Muito bem. Então, se essa equação não está balanceada, nós temos que balancear. Vou fazer o balanceamento rapidamente, Você vê que nós temos 2 carbonos aqui e no produto só tem 1. Então, vou colocar o 2 aqui para balancear. Eu tenho 2 hidrogênios no reagente, 2 no produto, está balanceado. Vamos aos oxigênios. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios. Aqui eu tenho 1, então 4 mais 1, total vai ser 5.
enquanto que no reagente eu só tenho 2. Então eu vou colocar um número aqui que multiplicado por 2 igual a 5. Então esse número vai ser 2,5. E aqui fica 1 e aqui também fica 1 mol. Ok, então nossa equação está balanceada. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 substâncias. Quais que eu vou usar no meu cálculo? Somente aquelas duas que eu identifiquei na questão. Aquela que foi feito a pergunta e aquela que me deram um valor. Esse C2H2 aqui, ó, não entra na nossa continha. Então vamos trabalhar com a água. Tá aqui a água. Ela vai ser importante no nosso cálculo. E vamos trabalhar com o O2. Também vai ser importante no nosso cálculo. Então vamos pegar aqui as informações da nossa questão. E aí vem aquela pergunta, né? Precisa transformar? Precisa converter? Transformar? Morfar, igual Power Rangers. Vamos lá. Quando a gente olhar para a equação, a gente vê que isso aqui é 2,5 mol, que está para 1 mol. Mol precisa transformar? Precisa, porque a grandeza é o quê? Moléculas. E aí a gente aprendeu que 1 mol de qualquer coisa é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 o quê? Moléculas. Isso a gente viu na aula anterior. Então, 2,5 mol, quantas moléculas eu vou ter? É 2,5 vezes 6. Se 1 mol é 6, 2 mols daria 12. Meio mol vai dar 3. Então, 2,5 vezes 6 vai dar 15 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, 15 está para 6. Isso aqui eu tirei da onde? Eu tirei da minha equação balanceada. Eu transformei de mol para moléculas, de mol para moléculas. Agora eu pego as informações que eu obtive na questão. O X se refere à água, então o X fica aqui. E o 3 vezes 10 elevado a 24, tá? É a 24 aqui. Esse dado está na questão. Refere-se ao O2. Então, esse valor aqui, 3 vezes 10 é elevado a 24, né? Moléculas. Você vê que daqui para cá está multiplicado por 2,5. Daqui para cá está multiplicado por 2,5. O contrário também é verdadeiro. A gente pode dizer que quando eu saio daqui e venho para cá, está dividido por 2,5. O pessoal sabe que esse é o método malandramente, para a gente evitar de fazer umas continhas chatas aqui, né? Até porque eu não estou tendo espaço. Então, aqui segue a mesma lógica e aqui também. Dividido por 2,5. Ah, eu não entendo assim e tal. Ah, então resolve normalmente. Multiplica cruzado, resolve essa regra de 3 sem problema. Então, se eu pegar 3 dividir por 2,5, quanto é que vai dar? Né? Ou então, que número que multiplicado por 2,5 vai dar 3? Então, você vai descobrir que o valor de x, cadê o pincel azul? O valor de x vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a 24, porque aqui é 24, tá bom? O quê? Moléculas, qual a pergunta? Quantas moléculas de água? Então, moléculas de
água. Tá? Ou 1,8 não, vai dar 1,2, perdão. Porque 1,8 vezes 2 já vai passar de 3. Então, 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Tá bom? Então, aqui é uma questão já um pouquinho mais exigente do que a anterior. Por quê? Porque eu tive que transformar de mol para moléculas. Lembrando que essa constante de Avogadro aqui é o 6 vezes 10 elevado a 23, que corresponde a 1 mol. Isso aí você tem que ir para a prova já, isso aqui memorizado demais. Muito obrigado, até a nossa próxima aula, nossa próxima questão.